Hoje nós vamos falar sobre um assunto que aparentemente não tem problema algum. Alguns dizem que nada, foi só uma mentirinha. E isso gera um demônio que atua na vida da pessoa, e por mais que ela queira fugir disso, ela está sempre ligada a esse tipo de sentimento. Amém? Então uma coisa que nós precisamos vencer é o demônio da mentira. João capítulo 8, versículo 44, que diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouves, porque não sois de Deus. Curva a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos neste momento ouvir a Tua voz, Senhor, e declarar que verdadeiramente o Senhor é Deus e não há outro. Repreendendo, Pai, todo o mal e cancelando todo o argumento das trevas, em nome de Jesus. Amém. Jesus, nessa passagem, ele estava falando com os fariseus, e ele começa o texto dizendo assim: vós tendes por pai o diabo. João 8,44, vós tendes por pai o diabo. Por que ele diz que aquele povo realmente tinha por pai o diabo e não a Deus, se eles estavam na casa de Deus? Se eles estavam ali, amados, e supostamente eram religiosos que viviam dentro do templo do Senhor. Porque a verdade é uma só: nem todos que estão na casa do Senhor, infelizmente, são verdadeiros. Agem de mentira, agem de engano. Sabe, na sua frente é uma coisa, por trás é outra. Ou às vezes na empresa é de uma maneira, em casa é outra, na igreja é de outra, e na rua é de outra. Pessoas que vivem uma mentira, que vivem um sistema ligado totalmente à vontade do inferno. O que é a mentira, pastor? Mentira, repita comigo: mentira é toda atitude, palavra ou ação que visa faltar com a verdade e visa o engano. Tem gente que mente por mentir, porque sim, e mente tanto que toda mentira ela não tem propósito. Porque, irmão, por mais dura que seja a verdade, é melhor a verdade. E a mentira ela começa assim, uma pequena frase, uma mentirinha. Lá na frente a pessoa vai te perguntar a mesma coisa, ou outro está junto, e a gente normalmente não lembra das palavras exatas que falaram. E aí você cria assim uma outra, e uma vai chamando a outra, e daqui a pouco está um grande abismo. A Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira, porque ele que gera a mentira. Jesus, quando disse para os fariseus que eles tinham por pai o diabo, porque eles eram mentirosos. Eles estavam na igreja, eles estavam no templo todo dia, mas eles só queriam estar lá julgando as pessoas. Eles queriam estar lá colocando leis que ninguém conseguia cumprir, criando metas que ninguém conseguia alcançar. Como algumas igrejas que colocam tantas metas, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro. É pecado em algumas congregações e nas outras não são. Normalmente nas igrejas pequenas, tudo é pecado. Na igreja sede, tudo pode. Na igreja pequena, a irmã não pode cortar o cabelo porque é pecado. Na igreja grande, a esposa do pastor corta porque ela é gerente do banco. Então lá eles exigem, sabe como é que é? Lá na igreja pequena, todo mundo vai para o banco porque a irmãzinha está de calça, porque pintou a unha, porque tem que trabalhar com uniforme que talvez a igreja não aceita. E lá não pode, mas na sede pode, porque o povo lá tem uma condição de vida melhor. Só que a Bíblia é uma só. E o povo fariseu era desse jeito, os religiosos. Ficava se prendendo a coisas pequenas e colocando jugo sobre os outros. E Jesus falou exatamente isso: vós dizeis que tem Deus,
e pode chamar Deus de Pai, o pai de vocês é o diabo, porque vocês são mentirosos. Sabe por que vocês não creem em mim? Porque eu falo a verdade. E quem é? Eu desafio a qualquer um de vocês a me convencer do pecado, porque eu não vou pecar, mas eu vos convenço que vós estáis em pecado, e principalmente no pecado, não é mentira. Judeus, havia crido em Jesus. Aqueles que creram em Jesus, ele orientou para que permanecesse na sua palavra. Mas infelizmente eles estavam presos a Satanás, pois a doutrina que eles pregavam se tornava uma mentira, mesmo sendo baseada em algumas palavras de Deus. Amém? João 8,31 diz assim: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creem: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmão, o Evangelho não é complicado. A palavra de Deus é simples, mas tem gente que coloca tantos paradigmas, tantos bloqueios, tantos, se não for isso, somado com aquilo, dividido a x vezes ao quadrado, você não consegue chegar a um denominador comum, e não é isso. A palavra de Deus é assim, sim ou não. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus é o Senhor. Amém? Às vezes temos tempos, temos problemas, temos escrituras, temos crido em Jesus, mas apesar de tudo isso, alguns creem e querem reconhecer que precisa caminhar na verdade. E a maior verdade do Evangelho chama-se santidade, que é o que ninguém quer nos dias de hoje. Ser santo, ser separado. Se é para mim andar como o mundo anda, então eu não preciso estar na igreja, eu preciso estar no mundo, porque lá eu estou à altura do que o mundo exige. Amém? Se é para você andar na tua empresa de qualquer jeito, ao invés de trabalhar, ficar mentindo, ficar usando de engano, é melhor você sair de lá, porque um dia a casa cai. E o pecado, ele aparece, e quando ele aparece, ele nos traz vergonha. O pastor Claudinei ministrou no encontro de homens uma coisa que eu achei muito interessante, quando ele falou que o pecado nos envergonha. Ele disse que quando ele era criança, na sala de aula, ele não tinha condição de ter alguns cadernos de capa dura. Hoje em dia é tão baratinho, tudo é fácil, né? Mas naquela época, quem tinha caderno de capa dura eram aquelas crianças que tinham uma condição melhor financeira. E ele abriu a bolsa do menino e viu vários cadernos. Dentro de um dos cadernos que ele viu, tinha um novinho. Ele falou, ele não vai nem perceber. Ele pegou aquele caderno e guardou para ele. De repente o rapaz, o amigo, olhando nas coisas, falou, professora, sumiu um caderno meu. A professora disse, você tem certeza que você trouxe? Ele disse, sim, eu trouxe, estava aqui. Eu ia até mostrar para a senhora, porque o outro meu tinha acabado, e esse é novo, eu queria substituir, ele é um caderno assim, a capa desse jeito, o desenho tal. E ele quieto estava, quieto ele ficou. E aí ele começou a pressionar a professora disse assim, tudo bem, ninguém sai para o recreio, enquanto a gente não revistar todas as bolsas. O sinal tocou, ela disse, agora vamos abrir as bolsas. E o que aconteceu? Ele foi pego na mentira, no engano, porque o pecado traz vergonha. Tem jeito. Você está pecando hoje, você está errando hoje, você está mentindo, você está fazendo, alguma coisa que aparentemente você resolveu o teu problema agora, saciou a tua vontade, mas lá na frente, você vai ser pego nessa mentira, e o diabo vai te envergonhar. E ele ficou muito tempo sendo envergonhado, foi chamado de trombadinha por muito tempo, sabe? Qualquer molecada na escola. Mas ele não estava sofrendo bullying por uma coisa que ele não cometeu, ele sabia que estava errado. Quando nós vamos errar, quando nós vamos mentir, quando nós vamos falhar, o Espírito Santo nos avisa, não faça isso. A gente diz, não, que nada, ninguém está vendo, é só hoje. Mas lá na frente, o Senhor permite
E o diabo faz questão de trazer a vergonha. E ele chorou muito. E até o dia de hoje ele se lembra disso. Sabe, irmão? Apesar de, às vezes, a gente ter tudo isso, mas muitas das pessoas que nós conhecemos que estão na igreja, infelizmente têm feito a vontade de Satanás. E Satanás não está importando que ele fique na igreja, ou que ela fique. Sabe por quê? Porque está na igreja, mas vai para o inferno. Não tem comunhão com Deus, é só uma aparência. A Bíblia chama de religiosos. Tem só uma religião. Ouve a palavra, conhece a verdade, mas continua praticando as coisas erradas. Se o erro fosse um acidente, muito bem, mas tem gente que não é acidente. O erro tem que ser um acidente, o pecado tem que ser um acidente. Senhor, me perdoe, eu errei, desculpa aí. Deus vai te perdoar. Mas quando você faz, sabe, premeditado, sabendo, não estou nem aí, que nada, sabe, aquilo vai suando para você como uma coisa tão normal, que você, se alguém falar que é pecado, você nem acredita mais que é pecado, porque é uma prática. E isso vem ligado com a mentira, sabe, porque esse espírito, ele age através do espírito religioso, e o espírito da mentira, é um demônio. 1 João 2,21 diz assim: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Amado, a verdade pode passar 200 anos, ela é contada exatamente com as mesmas palavras, porque é verdade. A mentira, 5 minutos depois, se acrescenta uma vírgula, se acrescenta uma palavra ou se tira, porque a gente nunca lembra, porque não é verdade. Amém? João 2,22 diz: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. Aquele que confessa o Filho, de também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. A unção que vós recebeste, a ministração que vocês têm recebido a cada dia, no encontro, no dia a dia, sabe, na ceia, esta unção permanece em vós, quando nós decidimos andar no caminho da verdade. A verdade, em alguns casos, dói, alguns casos machuca. Às vezes a gente precisa falar algo para alguém, e você diz: poxa, se eu realmente falar o que essa pessoa precisa ouvir, essa pessoa nunca mais volta aqui, vai embora, pede a conta, talvez abandone o casamento. Mas, meu amado, preste atenção, se não falarmos também, você está sendo conivente com a mentira, porque você está ciente que algum erro está tendo, que algum problema está tendo. Tudo nós temos que saber falar, é claro, temos que falar de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas é preciso falar. Porque senão a pessoa continua errando, continua mentindo, continua pecando, continua sendo roubada, e Deus vai te cobrar por isso. Mas pastor, essa pessoa está careca de saber que esse problema vai causar destruição à família. Mas cabe a nós, o Espírito Santo nos incomoda a dizer, para que amanhã depois não venha o Senhor nos cobrar. Amém? Consequência da mentira. A consequência da mentira, ela gera o quê? Desconfiança
e ela traz consequências de frustração. Cria, muitas vezes, um mundo que não existe. Você sabia, meu irmão, que tem pessoas que mentem e ao determinado tempo ele acredita na própria mentira? E ele está crente que é aquilo mesmo. Há tanto tempo que ele fala, sabe, aquela mentira. E tem um ditado que diz que se a mentira permanece por muito tempo, ela passa a ser verdade. Isso é mentira. Era mentira, ela nunca foi verdade. A mesma coisa você olhar para uma novela e dizer, aquilo não é uma novela, aquilo é a vida real. Não é. É um filme, é uma novela, é um teatro. Pode até falar da vida real, mas aquelas pessoas que estão ali estão interpretando. Amém? Tem gente que tem a cara de pau de dizer assim, não pastor, eu não estou mentindo, eu estou interpretando. Interpretar é quando eu quero mostrar alguma coisa para alguém. Eu interpreto como se a pessoa estivesse fazendo. Agora, quando eu falo com convicção, eu estou mentindo. Se eu vivo aquela pessoa e não sou ela, eu estou mentindo. Tem gente que mente no casamento, tem gente que mente no emprego, sabe? Vive uma pessoa que não é. Mas um dia, todos nós voltamos à realidade. E a mentira a gente esquece, a verdade jamais se esquecerá. Aquilo que aconteceu na tua vida, o que é verdade, pode te perguntar daqui 100 anos. Como que foi a história assim? Quando eu era criança aconteceu isso. Se você acrescentou alguma coisa que nunca aconteceu, aí você fala, não, acho que não foi comigo, não foi eu que te contei essa história. Amado, história do passado, ninguém esquece. Não é verdade? Ainda mais se você já contou. E às vezes nós queremos, sabe, sei lá, tem gente que acha legal enfeitar um pouco mais. Mas sabe o que acontece? Quem ouve perde a confiança. É a história do pecado que nos envergonha. Nós passamos a ser mentirosos sem ser. Talvez não é um hábito, mas de tanto você mentir uma coisinha aqui ou acrescentar outra ali, lá na frente alguém vai confrontar com você. Ele não vai dizer que você está mentindo, e nem vai dizer, aquele fulano é mentiroso. Ele vai se calar, e ele vai entender que essa pessoa, a quem ele está se referindo, que é eu ou que é você, agindo desta maneira, perde-se a confiança. É por causa da ilusão causada, amado, que por muitas vezes não traz proteção, e no dia mau pode nos levar até a morte. Olha o que diz Atos capítulo 5, versículo 1. Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. Grande temor veio sobre todos os que souberam disso. A Bíblia diz, irmãos, que Ananias vendeu uma casa, um terreno. E combinado com a tua esposa, ele diz assim, vamos dizer que ele tivesse vendido por 100 mil. Ele disse para a esposa, vamos dizer que vendemos por 50. Porque referente a 50 é o que nós teremos que entregar na casa do Senhor. A primícia, o dízimo. Quando o apóstolo perguntar para nós quanto foi, a gente diz que foi 50, tudo bem? Tudo bem. Ele foi primeiro, e quando ele chegou antes de falar, o Espírito Santo revelou ao apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro disse assim, Ananias, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? O terreno não é seu? Sim. O preço que veio em tuas mãos não é seu? Sim. Então por que mentiste? Era mais fácil você dizer a verdade, olha, eu vendi por 100, mas sei lá, eu vou fazer tal coisa, a minha oferta será disso. É um problema seu com Deus. Mas não minta, porque você não mentiu para mim, Ananias, você mentiu para
Ele acabou de ouvir as palavras, ele caiu fulminado e morreu. Logo em seguida, enquanto puxaram o corpo dele, praticamente no rastro dele chega a mulher, com a mesma história. E Pedro diz: da mesma maneira que o teu marido foi fulminado, tu também serás morta. E ela, puxa. Isso foi no começo da igreja. Sabe por quê, irmão? Foi o único ato quando a pessoa deixou de entregar aquilo que era de Deus e morreu na hora. Foi porque a igreja estava nascendo. E se aquela mania pega, e coisa ruim pega, sabe? E coisa errada, todo mundo fica sabendo. O que é certo ninguém sabe. Mas o que é errado, o que é mentira, o que é blasfêmia se espalha na igreja. A igreja toda ficou atônita olhando aquilo e falou: meu Deus. Porque Deus gosta das suas coisas corretas. É mais fácil você dizer eu não vou fazer do que você dizer olha, eu estou fazendo mentindo que está correto e não está. A mentira gera morte. Tem pessoas que, graças a Deus, o Senhor não permitiu mais que isso acontecesse, não tinha mais ninguém na terra. A igreja quase já não vivia mais. Amém? Mas a morte que tem hoje é a morte nas finanças, é a morte na alegria, porque o espírito da demônio, da mentira, o demônio da mentira, ele atua na vida da pessoa, e aonde Satanás está, só há frustrações. Como age o demônio da mentira? Amém? Aí, repita comigo: ao invés de trazer libertação, traz um jugo ainda maior. Trazem peso para o povo de Deus. Amém? Ao invés de trazer, amado, libertação, ou seja, ufa, eu fui obrigado a falar essa mentirinha e olha, estou livre. Você não está livre de coisa nenhuma. Você simplesmente pegou aquela verdade que era para ser verdade, jogou ela lá na frente. Lá na frente ela vai vir à tona e vai vir um peso sobre você. Amém? E este peso, ele vai se tornar ainda maior. Você falou: mas pastor, se eu falasse a verdade, talvez eu ia ser mandado embora. Se eu falasse a verdade, meu casamento ia acabar. Não acabou hoje, mas ele, talvez, se você falasse a verdade, na misericórdia do Senhor, ele seria contigo. E lá na frente, Deus não terá misericórdia, e o diabo vai deitar e rolar. Repita comigo: Senhor, eu devo rever as minhas posições, atitudes, a minha vida. E eu te peço perdão. Não deixe esse espírito de engano atuar na minha vida, pois é melhor ser verdadeiro e ser perdoado do que mentiroso e ser enganado e ser envergonhado e ser destruído. Amém. Ao invés, amado, de trazer a verdade, ainda que seja dura, tem pessoas que ficam bajulando e se alimentando dos que se enganam por ele. Tem pessoas que mentem, ficam bajulando, sendo bajulado, e gosta que as pessoas bajulem. Sabe? Tem pessoas que forçam choro, tem pessoas que forçam doença. Sabe aquelas pessoas que, para trazer o carinho do marido, da esposa, dos filhos, ficam doentes? Cenas. Talvez você conheça alguém assim. Choram, triste, olha, eu estou triste. Outras arrumam a mala e falam: eu vou embora, porque você não me entende, a pessoa errou, traiu, mentiu, e ainda se faz de vítima, porque gosta de bajulação. E esse demônio está atuando na vida dela e acaba atuando na vida da casa inteira, se não houver um discernimento de mandar esse demônio embora. Sabe, irmão? Exemplo disso são alguns que são crentes, começam então da profetada. Eu tenho uma bronca de pessoas que se diz profeta. Eu olho da seguinte maneira: é um profeta? É. Olhe para a vida dele e vê se condiz com a unção que ele diz que tem. Muitos profetas por aí têm uma vida derrotada, não tem nada nem para comer dentro de casa. Aí fala: meu Deus, tem o dom da revelação e não consegue ver um espírito de miséria para dentro de casa. A
Profeta é aquele que profetiza a palavra, é aquele que prega a palavra, não é aquele que sai por aí dizendo: eis que te digo. Deus pode até usar o dom de profecia, mas esse negócio de procurar uma pessoa porque me disseram que ela é profeta, porque ela abre a Bíblia e Deus começa a falar: escuta, por que Deus só faz com ela? Milhares de pessoas querendo ouvir a voz de Deus, e Deus fala apenas com alguns. Aí você olha para a vida da pessoa, não condiz. E tem gente que gosta de ser enganado. Engraçado, sabe, que as profecias é assim: esse que eu vejo no livro, uma chave, um contrato assinado. Eu digo: esse que eu estou vendo um martelo enorme. Para quê? Para descer na cabeça, esmiuçar esse vaso e virar pó. Tem que se converter. Uma vez lá em Eldorado, teve uma jovem, eu já comentei isso aqui, que todo mundo tinha um problema sério na igreja, porque os jovens estavam tudo indo lá para Eldorado atrás dessa mulher que era profetisa. E chegava lá, a mulher com um coquinho na cabeça, uma saia no pé, uma língua maior do que uma carreta. E foram meia dúzia de jovens. Uma delas estava drogada. Mas ela estava drogada, só que ela estava de saia comprida, de coquinha no cabelo, com uma roupa mais modesta, e as outras normal. De calça comprida, de, sei lá, roupa de jovem. E a profeta, depois de tudo que falou, olhou para todas e disse assim que o anjo do prumo, nunca vi esse, estava com o prumo medindo. E a única que estava no prumo era aquela fulana de tal. E eu sempre pregava sobre isso. A fulana de tal chegou e falou: pastor, hoje eu entendo o senhor, porque eu estava assim, assim e assim. Só que eu fui com uma roupa decente, porque eu percebi que há muito tempo alguma coisa estava errada com aquela mulher. E ela disse: só eu estava. As outras, nós fizemos conversamos entre nós, todas estavam em consagração e jejum. Sabe por quê, irmão? São pessoas que recebem outras pessoas. Ele disse assim: olha, se você perguntar de que igreja você é, normalmente as pessoas dizem assim: eu não sou de igreja nenhuma. Negócio de placa não é comigo, eu sou da igreja de Jesus Cristo. Mentira. Não congrega em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque não aceita submissão. Ovelha sem pastor é lobo, e os lobos não herdarão o reino dos céus. Pastor que é pastor precisa ter alguém superior a ele, precisa ter uma cobertura, precisa ter alguém que ora, precisa ter comunhão. Agora tem profeta que não, irmão. E aí começam a colher oferta, dízimos na tua casa, e aí já viu daí para frente o que acontece. Somente para deixar, sabe, as pessoas confusas e doente na alma. Tem gente que não faz outra coisa se não for consultar o profeta. Não vai na casa, mas liga: ô fulano de tal, olha, ora aí porque eu vou fazer tal coisa. Aí a profeta começa a orar: e aí, o que Deus te disse? Ela não sabe dizer: Deus não me disse nada, vai orar você. Ela tem que ter uma palavra. E aquela palavra, ela então profetiza, vai lá chapuletada. Aí a pessoa começa a andar segundo a palavra da profeta. E aí a vida, irmão, começa a mudar, a rodar. Sabe por quê? Porque a maior profecia é a palavra de Deus. Se Deus fala com a profeta, Deus não faz acepção de pessoas, Ele vai ter que falar contigo também. Amém? Tem gente, uma vez um irmão me procurou, muito triste, dizendo: ah, pastor, eu acho que não sei, eu não vou mais buscar Deus. Eu falei: por quê? Ele disse: poxa, todo mundo aí, sabe, tem dom disso, dom daquilo, dom de visão, de revelação, dom de profecia. Eu não fui nem batizado no Espírito Santo ainda. E olha que há tempo que eu oro, mas até agora acho que Deus não gosta de mim. Eu disse: ô meu querido, fique em paz, fique em paz. O Senhor te ama pela tua verdade, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado, meu irmão. A verdade é uma só. Quando Deus quer falar com alguém, Ele mesmo procura e fala com você usando quem Ele quer. Deus quer falar contigo, Deus pode parar a pessoa no meio da rua, não te conhece, vai lá do outro lado da rua e fala: meu querido, eu não sei por que eu estou te dizendo isso,
mas eu estava ali olhando, passei, Deus me incomodou, e Deus manda te dizer isso, acabou, você não conhece a pessoa. Isso sim é uma profecia. Mas aquela pessoa que já te conhece, sabe da sua história, sabe? Não que Deus não possa usar, não estou aqui criticando o dom da profecia. Eu estou criticando o ato de ficar procurando profeta ou profetisa. Porque é a mesma coisa que lá no passado você buscava cartomante. A única coisa que aconteceu é que você se converteu, mas a religiosidade continua a mesma. Amém? O profeta é um vaso, amado, é uma pessoa, sabe, que é usada por Deus. Não é aquele que sai atrás de profecia ou de adivinhação. Porque se ele for atrás de profecia, ele não vai encontrar verdade, ele vai encontrar mentira. Prisão espiritual. Verdadeiros feiticeiros que usam a palavra de Deus como base e que, sabe, estão criando dependência de almas, de pessoas que se tornam inseguras e que não conseguem dar um passo senão com orientação. Quando eu era do mundo, eu conhecia algumas pessoas que não saíam de casa enquanto não abria o jornal e lia lá qual era o seu signo do dia. Você já viu isso? Pessoas que vê o signo. Ah, eu sou de touro, eu sou de Áries, escorpião, eu sou de Jesus. Não de nada disso. E aí lá, sabe, diz o seguinte, que aquele dia não é bom para você. E a sua alma gêmea, você que é de touro, teria sua vaca, mas não é, diz que é Áries, que é aquário, que é gêmeos. Se é touro, a alma gêmea é a vaca, não é? Se é gêmeos, teria que ser alguém que também seja gêmeos. Mas não, começa essas filosofias, aí o cara vai atrás disso e casa. Não. Meu signo combina bem, sabe, com Áries ou com Virgem, que é mais fácil, né? Ou qualquer outra coisa, aí casa. E lá na frente começa a culpar a Deus, achando que Deus é o culpado de todas as coisas. Porque lá disse que tinha que ser aquele signo, casou, não olha pelo amor, não olha pela verdade do amor, não olha pela sinceridade da pessoa, mas olha para signo. Recentemente, amados, acho que era 9 de junho, não era que ia ter um casamento aqui? Alugamos a igreja para um casamento de uma pessoa, de uma outra igreja, a igreja deles é muito pequena, e eles estavam namorando já há 6 anos, um casal muito bonitinho, sabe? Casal jovem, estava tudo certo. Em menos de um mês vieram aqui, pagaram o aluguel da igreja, o Peteco até estava aqui no dia, eles estavam já combinando como que ia ser a decoração, já tinha marcado quantos padrinhos ia vir, até que levantou uma profeta. E a profeta levantou e disse assim para a moça, para a noiva, que ele não era de Deus. E que esse casamento não era de Deus. Sabe o que ela fez? Terminou o casamento, o rapaz quase morreu, tadinho. Porque a profeta disse que não era de Deus. Se ele é cristão, está na casa do Senhor, e Deus, que é Deus dele, diz que ele não é dele, é de quem? Do diabo? Ô irmão, você é crente e serve o mesmo Deus que a tua noiva. Estão na mesma igreja, estão em comunhão, não estão em pecado, marcaram o casamento. Aí Deus chega e disse assim: escuta, você é mais minha do que dele, então para te proteger eu te digo que ele vai te fazer mal, sai fora. Você consegue entender um negócio desse? Eu dava uma surra nessa profeta. Pegava ela com, sabe, até com espada de São Jorge que é difícil de quebrar. Eu ia tirar esse encantamento dela, irmão, sabe? Eu mandei ela se converter. Misericórdia. E a noiva também. Que isso? Palhaçada é essa? Aonde Deus está nesse negócio? Fala para mim. Isso é mentira. Isso é espírito de engano. E o pior é que a profeta acredita que é Deus. É o diabo que está usando. Porque está cheio de crente demoniado por aí, que pula de lá para cá falando em línguas estranhas, muito estranho. Se botar a mão, cai endemoniado. Um dia disse que caiu na unção. E o demônio da mentira, ele traz medo, ele traz paura, ele traz depressão, ele entra na vida da pessoa e faz da pessoa um fantoche. Profetas desse jeito estão enganados, estão como um fantoche.
Vi uma profeta uma vez que sofreu um acidente terrível. Depois de profetizar um monte de coisa, aí depois disse: não, só aconteceu porque isso é uma prova. Ô meu irmão, não aceito de prova não. Está amarrado. A Bíblia diz que o Senhor me fez mais que vencedor. Se eu tiver que passar por qualquer situação, eu vou passar. Mas eu saio de uma, caio em outra, e está em enfermidade. Oh, que Deus é esse? Que me usa para falar com os outros e não me revela o que vai acontecer comigo. Alguma coisa errada tem. Não é verdade? Terceiro, traz morte espiritual por causa da mentira. A pergunta é: como esse processo entra em nossas vidas? Primeira fase, repita: quando pressionado pela nossa insegurança e medo, procuramos alternativas em pessoas que não são de Deus. Esse processo entra na nossa vida quando nós procuramos alternativa. Quer ver uma mentira do inferno? É quando você é ministrado na tua igreja e por você não aceitar por rebeldia sua, você vai perguntar para outra pessoa. E outra pessoa, sabe, sendo usada pelo capeta, diz assim: eu acho que isso aí não é de Deus mesmo não. Pronto, roubou a tua comunhão com Deus. Certa vez eu tinha uma senhora na minha igreja e ela estava perto de ser batizada nas águas. Já tem uns quase 20 anos atrás. E ela morava com o marido, ela não era casada. Tinha mais de 20 anos, que já tinha filho, já maior, já casado, e nunca casou, morava junto. O marido era um manguaça danado. E ela nunca teve interesse em casar. Quando ela se converteu, que ela aprendeu que ela precisava casar, ela quis se posicionar. E aí então, óbvio, ela tinha que falar com a outra parte interessada, que era o marido. O marido disse assim: não vou casar, só porque agora você virou crente, agora que eu não caso. Quando eu quis, você não quis. Agora quem não quer sou eu. E ela chegou a mim e disse: olha, pastor, eu quero muito me batizar, só que eu não vou batizar porque eu não sou casado. Eu falei: escuta, quem te disse isso? Se a Bíblia diz que o tempo da ignorância ele não é em consideração. Não pode assim. Hoje você conhece a Deus, você está na casa do Senhor, a pessoa que você conhece também, que vai ser seu marido, tua esposa, também é crente, e lá na frente vocês resolvem morar junto. Vocês conhecem a palavra e estão quebrando o princípio. Mas vocês já vieram com este problema. A Bíblia diz: da maneira que você vier, o Senhor vai te aceitar e vai te lançar fora. Você pode batizar sim, minha irmã, e lá na frente Deus vai consertar a tua história. E ela estava pronta para isso, até que chegou a profeta na casa dela. A profeta diz: não, vai você e teu pastor para o inferno se você batizar. Na hora que você sair da água, vai dar uma dor de cabeça tão grande que você vai ter um derrame. E a mulher ficou, sabe? E me deu muita dor de cabeça para tirar isso da cabeça dela. Eu disse: olha, minha irmã, li aquela história de Pedro em Atos, que Pedro tem aquela revelação do sonho, e aí vem um lençol, no lençol tinha vários bichos que os judeus chamavam de imundo, e uma voz dizia: Pedro, está vendo esses bichos? Ele disse: sim, Senhor, eu estou vendo. Então mata esse bicho e come. Aí Pedro disse: não, eu não vou comer porque é imundo. O Senhor disse: eu estou mandando você comer. Eu sei o que eu estou fazendo. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo, mas não foi isso que ele disse. Ele disse: eu já purifiquei, por que você está deixando isso imundo? E expliquei para ela, irmãos, que o Senhor é aquele que nos santifica. Eu disse: vamos fazer o seguinte: de terça-feira lá tinha culto de batismo com o Espírito Santo. Se é de Deus ou não, nós vamos ter a prova disso. Vamos fazer uma aliança. Vem terça-feira, se você for batizado com o Espírito Santo, porque é de Deus. E se o Espírito Santo não te batizar, minha irmã, realmente a profeta tem razão. Olha que desafio que eu fiz. E ela veio na terça-feira, mal começou a ministrar, a mulher foi cheia do Espírito Santo. Aí eu li a outra passagem para ela que disse o seguinte: se uma vez a pessoa é batizada no Espírito Santo, qual tem mais força? O batismo nas águas, feito pelo homem, ou o batismo com fogo, feito pelo próprio Deus? Porque Deus não batiza aquele que está imundo. E ela então entendeu. Batizou até hoje, nunca mais, nem dor de cabeça ela teve. Passou-se um tempo, o marido se converteu, casaram da maneira legal. Por quê? Porque sempre tem um profeta, sabe, que aprendeu qualquer coisa em qualquer lugar. São aquelas vacinas vencidas, sabe, tentando curar os outros, quando na verdade quem precisa de cura são eles. Quando nós somos pressionados
pela nossa segurança ou medo, às vezes nós procuramos alternativas em pessoas que não são de Deus. Parece ser de Deus, mas não é. Eu sempre digo isso, mais uma vez eu vou repetir. Você quer saber como que é a vida da pessoa? Senta meia hora com ela, bate um papo, falando de uma série de situações. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. E você vai ver o que o coração dela está cheio. De mágoa, de ira, de raiva. Está sempre falando mal dos outros. Sai fora dessa vida, porque não é bênção para a tua vida. Mas é crente, é da minha igreja. Fazer o quê, né? A gente não escolhe parente. E igreja tem irmãos. Irmãos ele também não escolhe. Não é verdade? Mas nós podemos escolher aqueles que realmente são pessoas verdadeiras. Marido, você não escolhe? Sim ou não? Esposa, você escolhe? Roupa, você escolhe? Comida, você escolhe? Aquilo que lhe faz bem, você escolhe? Amizade, a mesma coisa. Porque se você começar a andar com gente ruim, por mais que não faça nada, você vai ser visto como uma pessoa igual àquela, e mesmo que você não seja. Amém? Ninguém vai dizer, não, aquela irmã está ali porque ela está querendo evangelizar. Engraçado que ela evangeliza de dia, de tarde, de noite, o mês inteiro, o ano inteiro. Segunda fase, repita comigo. Depois que esse demônio se instala em nossas vidas, ele começa a nos envolver com outros e ao nosso redor, envolver pessoas que amamos, e em nossas mentiras e em nossos problemas começa a se instalar nas nossas vidas, envolvendo pessoas e situações. Amém? Quando ele se instala, ele começa a nos envolver com a mentira e traz as pessoas que estão ao nosso redor, que amamos, para participar da mesma mentira. E às vezes a mentira é tão intensa que a pessoa fala e fala, me ajuda. Olha, eu fui obrigado a dizer isso. Se vier, você diz que sim, tudo bem. Pelo amor de Deus. A situação que a gente fica, né? E sabe o que essa pessoa fez? Ela te prendeu por muito tempo. Porque às vezes está mentindo a uma pessoa que é um líder, que é um chefe, que é a polícia, que é o juiz, que é o seu pai, que é o seu marido, que é a sua esposa. E lá na frente, quando essa pessoa lembrar, o diabo vai fazer ela lembrar, e ela vai dizer, ô fulano, fala nisso, aquele dia eu não entendi direito. Como é que foi aquela história mesmo que o marido contou lá, que você disse que era? Ele não lembra, porque a mentira passou. E se ele não falar com as mesmas características, tudo certinho, sabe o que vai acontecer? O outro é mentiroso, o pau vai quebrar, e você entrou no meio querendo ajudar, e ninguém ajuda o diabo, porque ele não reconhece a ajuda de ninguém. Ele te prende e lá na frente ele te mata. Uma mentira, meu irmão, traz outra mentira, até ficar do tamanho insuportável, até que não temos mais como fugir. Repita comigo, terceira fase. Esses demônios se escondem com a aparência do bem. Ele traz, é por um bom motivo que você vai mentir. É por um bom motivo que você vai me ajudar. E a gente, por amar a pessoa, por gostar da pessoa, diz, tá bom, tá bom. E você ajudou uma vez. É igual arrumar dinheiro emprestado. Tem pessoas que arrumam dinheiro emprestado uma vez porque está passando dificuldade, e às vezes é tão folgado, tão oportunista. Tem gente que é, não quer dizer que todos sejam, né? Que às vezes todo dia está na tua porta. Hoje é por causa disso, amanhã é por causa daquilo. É igual um pintor que eu tive aqui uma vez. Todo dia ele vinha com a mentira. Um dia era a mãe que morria, outro dia era o pai. Cada dia ele pedia dinheiro emprestado por uma coisa. E aí quando ele vinha, eu falava, não, essa história já contou a semana passada, a de hoje qual é? E não tinha vergonha, ria, e tudo bem, já estava acostumado. Sabe, irmão, nós precisamos, sabe, entender que tem gente que diz que é mais fácil acreditar em uma mentira do que na verdade. Infelizmente. Quarta fase. Repita, após nos envolver em suas mentiras, somos roubados por
Quais são, irmãos, nossos maiores valores? Repita comigo: caráter, idoneidade, coragem, lealdade e submissão. Esses 5 pontos nós somos roubados. Somos roubados no caráter, e você ser visto como um mau caráter é algo que dói por causa dos outros, sabe? Você ser visto como uma pessoa que não é idônea, isso marca, irmãos. É tão difícil como uma pessoa, sei lá, por alguma razão já aconteceu de ter um nome sujo. O certo é ele nunca mais ter, porque marca tanto, não marca? Você querer comprar, você querer fazer, às vezes você está precisando, mas sei lá, por causa de alguém, ou porque você emprestou um cheque, ou porque por alguma razão ficou desempregado, enfim, acho que todo mundo já passou por isso, não é verdade? É tão ruim que a gente luta para não acontecer mais, porque às vezes você está crente que está tudo certo, e vai lá, está no meio de outras pessoas, sabe, achando que está tudo bem, e de repente puxa a tua ficha, e vem aquele cabrito desse tamanho, dizendo: olha, você deve aqui, ali, acolá e acolá. E tem funcionário que faz questão de dizer: não, você está com o nome no Serasa já faz 3 anos e meio. Aí você fala: não sabia. Mentiu de novo. Sabe, querido, passa a não ser mais idôneo. Ninguém vai saber se você ficou desempregado, que morreu alguém. As pessoas te olham de maneira diferente. É roubada a tua coragem, é roubada a sua lealdade, a sua submissão. Quinta fase, repita comigo: o diabo nos coloca exposto à vergonha, por causa do nosso erro e pecado. Talvez a sua pergunta seja: pastor, então como vencer o demônio da mentira? Amém? Amém na mesa, japonês? Aê, japonês. Primeiro, repita comigo: é enfrentar a verdade. Por mais difícil que possa ser. Segundo, saber que todas as vezes que você andar na verdade, Deus vai te honrar e te proteger das consequências. Amém? Toda vez, meu irmão, que você enfrentar a verdade, por mais difícil que possa ser, você já está vencendo esse demônio da mentira. Porque ele vai dizer que nada, é só hoje, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Essa pessoa é lesada, daqui a pouco ela esquece, não vai nem. É a lesada que o diabo amanhã faz lembrar, porque ele é mestre para isso. Amém? Outra coisa que nós devemos saber é que às vezes, amado, toda vez que nós precisarmos enfrentarmos a verdade, quem vai nos honrar é Deus. Pastor, mas se eu falar a verdade, eu serei, sabe, excluído da minha família, eu serei abominado por todo mundo. E daí? Jesus enfrentou todos e por causa da sua verdade ele foi morto. Porque aquele povo queria continuar na mentira, na religiosidade. E ele veio e enfrentou. João Batista perdeu a cabeça porque ele disse que a mulher do rei era prostituta. Perdeu a cabeça. Às vezes, irmão, nós perdemos algumas coisas por falar a verdade. E você acha que você perdeu, mas Deus te dará honra e vai te proteger dessa consequência. Amém? A palavra de Deus tem poder e ela vai se cumprir na sua vida. Tem em Jesus o caminho da verdade. Fale a verdade, porque a verdade será abundância. Não deixa a mentira te roubar. Não deixa a mentira saquear. Não deixa esse espírito roubar aquilo que Deus te deu, que é a verdade. Hoje você está limpo, curado, liberto, mas o diabo ele quer te roubar. Ele quer te trazer, sabe? Aquelas pessoas que às vezes chegam perto da gente, já chega com tititi, com coisinha, com reclamações, com choro, com isso e com aquilo. Ô querido, sai fora. Porque vai te roubar. Porque vai roubar a tua paz. Tem gente que pode nascer e morrer 10 vezes, que não se corrige, não se converte, não muda, não quer mudança. E aí o que nós temos que fazer? Sai fora. Amém?